Fala pessoal! Imagina que essa mulher foi amaldiçoada com a vida eterna, mas sua fome também é eterna, pois este é o filme Byzantium de 2012. E eu sou F e eu estou eternamente faminto, então vem comigo e vamos recapitular. Essa jovem está escrevendo uma carta, e ali ela colocaria tudo o que sabe e tudo o que viveu, pois não aguenta ter passado por tudo isso. E logo depois ela começa a jogar fora seus manuscritos, mas um senhor que estava passando percebe e pega para ler. E ao mesmo tempo, no outro lado da cidade, uma mulher que trabalha com bumbum está fazendo uma dança seduzente, mas o cliente começa a tocar na mercadoria e começa uma briga nervosa. E quando ela quer cobrar seus dias trabalhados, o chefe diz que ela não tinha CPF, então não receberia nada. E quando ela acha que não poderia piorar, um cara de terno preto aparece a procurando, e ela sabe que era problema e começa uma fuga pela cidade. Ela corre para o prédio e fica encurralada, então ela decide pular pelo teto de vidro, mas mesmo assim o cara a pega, e como não tem como fugir, ela o leva até sua casa para conversar, e ela tenta o seduzir, mas ele não cairia nesses truques baratos, e eles precisavam ficar ali até o resto da equipe chegar. O problema é que ele se distrai e ela pega um fio de aço e arranca sua cabeça. A jovem que escreveu as cartas se chama Eleanor e ela vai conversar com o velho que se interessou por suas cartas e começa a entender a sua história. E diz que estava muito cansado dessa vida e já estava pronto para partir. Então ela vai para casa dele depois dele convidar ela para entrar. E ele se prepara, pois ela começa a sugar todo seu sangue para que ele tenha uma passagem tranquila. E aqui entendemos que ela é uma vampira. E quando ela volta para casa, vê o que aconteceu e Clara diz que elas precisavam sair dali ou seria perigoso. E Eleanor fica com raiva porque elas nunca conseguiam ter uma vida normal. E elas jogam fogo no apartamento para tirar todos os vestígios. E elas conseguem uma carona com um caminhoneiro para a próxima cidade e chegando havia um parque onde as mulheres trabalhavam com bumbum. E Clara diz que conseguiria dinheiro e Eleanor começa a andar pelo local e vê um piano no restaurante chique. Então ela entra para tocar e um jovem que era garçom fica de olho nela e pergunta como ela lembrava das notas e ela diz que se lembrava de tudo e vai embora. E enquanto isso, Clara está conseguindo alguns clientes e um gordinho lerdo que é um bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. E quando ela faria, ele começa a chorar falando que sua mãe faleceu. E Clara, como é esperta, começa a usar aquilo para ganhar tempo e ele diz que sobrou para ele apenas um hotel na cidade e ela se oferece para ajudar a arrumar o local. Já avisei que vai dar merda isso. Eleanor está olhando o mar quando aquele jovem aparece e diz que conseguiu alguns trocados por ela ter tocado no restaurante. E seu nome é Frank, mas ele tem uma cara de doente, como se estivesse precisando pegar um pouco de sol. E quando ela está indo embora, Clara aparece com um gordinho lerdo falando que conseguiram um lugar para passar a noite. Eles chegam no Hotel Byzantium, que ficava no centro da cidade, e como Noel está com boa intenção, diz que arrumaria um quarto para Eleanor. E galera, esse bem bolado está saindo mais caro do que ele pode imaginar. E Eleanor tenta dormir, mas começa a ter um pesadelo com uma ilha misteriosa. E lá havia uma caverna misteriosa e dentro havia uma outra versão sua e ela acorda, mas já estava de dia. No apartamento queimado, alguns agentes especiais começam a investigar e percebe que era um deles que estava ali. Então eles estavam mais próximos da Clara, mas ainda não sabemos o porquê ela estava sendo perseguida. E Clara tenta se fazer de boa pessoa para ser um casal com Noel, que era o dono do lugar, e ela conseguiria uma forma de fazer dinheiro para se manterem ali por um bom tempo. E como Eleanor estava tranquila, ela começa a reescrever aquela história e diz que uma jovem trabalhava na praia com sua família, quando um cavaleiro chamado Darvel aparece para dar um oi, pois ela era muito bonita. O problema é que o seu superior aparece e diz que a levaria para conhecer um lugar e a leva até a casa das primas. E diz que por ela ser bonita, agora teria uma profissão. E com o tempo essa jovem acabou tendo uma filha, mas não poderia ficar com ela, e entregou para um
convento de freiras. E andando pela cidade, Eleanor percebe que aquele mesmo convento da história ainda existia, e distraída acaba atropelando Frank, que corta o braço e começa a perder muito sangue. Então ela o leva em casa e seus pais o levam para o hospital e ele deixa cair um pano encharcado de sangue. E ela se alimenta um pouco para não precisar falecer ninguém. E durante a noite, ela vai no hospital para visitá-lo e sua mãe pergunta se ela era namorada dele, mas ela diz que era apenas uma amiga e explica que ele aparece doente porque passou por um tratamento contra a leucemia e não tinha anticoagulantes, o que poderia fazer ele sangrar até a morte, e como não poderia acabar com ele, ela vai no quarto ao lado onde uma senhora estava dormindo. Durante o dia, Clara não perdeu tempo, pois ela foi no parque falar com o responsável pelas trabalhadoras do bumbum e chamou para fazer o senta-senta, mas aquilo era golpe porque ela deu uma falecida de leve nele, e ela chamou as mulheres para trabalhar para ela no hotel, e assim elas teriam um lugar para dormir e atender os clientes. E até aqui vemos que é melhor ser empresário do que CLT. E quando ela chega em casa, começa a reclamar com Clara porque ela só sabia viver nessa vida e não conseguia ser uma mãe normal. Eleanor tem a aparência de uma jovem de 16 anos e na aula de filosofia ela está participando de um experimento para relembrar memórias, e ela conta que morava em um orfanato e uma mulher sempre olhava para ela pela janela. E dali ela vai na praia e Frank vai atrás e pergunta por que ela é sempre tão misteriosa. O problema é que ela não pode contar seu segredo ou ele teria que ir pro túmulo com ele. E ela sai dali pensando na sua vida e volta a escrever seu manuscrito. E quando termina, entrega para ele entender o que estava acontecendo. Aquele jovem soldado Darvel estava atrás de uma cura para seu amigo Ruther, e ele foi encontrado por alguns homens que fazia parte de uma ordem secreta, e por ele ser um jovem nobre, receberia um presente. Então ele vai até Ruther porque ele teria uma possível chance de sobreviver. E Ruther era o mesmo cara que levou a jovem para a casa das primas, e os dois estavam sofrendo com a mesma doença e seria questão de tempo. Os dois saem uma jornada com o mapa que receberam dos homens misteriosos e chegam em uma ilha, e os barqueiros não queriam entrar porque ali era considerado um lugar amaldiçoado, e lá em cima havia uma pequena casa de pedra, e Darvel decide entrar, e saem vários morcegos e a água que saía das montanhas se tornam vermelhas, e Ruther vai embora assustado. No hotel, Clara e Noel estão vivendo como um casal, quando alguém toca a campainha, e era Frank que queria ver Eleanor, mas Clara diz que ela não estava em casa e ele fica no ponto de ônibus esperando ela chegar. E ela desce para falar com ele e ele diz que leu o manuscrito, mas não acredita que aquilo seja verdade e vai embora. E como ela estava com fome, ela vai até aquele restaurante na cidade e uma senhora estava tocando piano. E assim que olha para ela, sabe que chegou o grande momento. E Frank entrega aquele manuscrito para seus professores e eles acham que é apenas uma história, mas por estar muito bem detalhado e pela forma de escrever, pareciam verídicas. Então o professor vai até o hotel para falar com ela e percebe que aquilo era um bordel e pede para falar com Clara, que era a tutora legal dela, mas ela não estava, e ele diz que se ela não aparecesse para falar com ele, chamaria o conselho tutelar. E Eleanor é chamada para conversar sobre aquele manuscrito. Ela diz que tudo era verdade e só poderia provar com o tempo, quando os anos se passassem e ela aparecesse jovem como se nada tivesse mudado. E nesse dia ela traria a resposta e a paz que ela esperou. E isso explica porque ela só chegava em alguns velhos e eles aceitavam, porque ela já se encontrou com eles anos atrás. E dali ela vai na casa do Frank porque era seu aniversário, e como presente ela entrega o mapa para a Ilha Misteriosa. Clara vai falar com o professor. O problema é que nunca é bom ameaçar uma vampira, porque se ela te chupar, o final não vai ser feliz. E como não estava no manuscrito, ela conta o resto da história, pois depois de alguns meses, Darvel volta diferente e diz para Ruther voltar na ilha, pois conseguiria a vida eterna. E deixa o mapa, mas Clara, sendo mais esperta, dá um tiro nele e vai até a ilha. E ela que consegue, mas voltando para a sociedade, a ordem secreta diz que mulheres não poderiam ser transformadas, mas ela seria uma exceção. E desde então, ela ficou vigiando sua filha pela janela. Mas tudo muda quando uma freira chama para conversar de madrugada e seu destino é o mesmo
mesmo dela. Então ela acaba com o cara e leva ela pra ilha porque daria o mesmo presente, mas ela foi condenada naquele corpo jovem para o resto da vida. O professor é morto, pois já sabe demais, e voltando pro hotel, Clara estava com raiva porque ela revelou o segredo delas, e ela quer ajudar Frank porque ele não tem muito tempo de vida. Mas nessa briga, Noel acaba caindo no poço do elevador e ela fica presa ali. Então Clara vai visitar Frank para não deixar pontas soltas, mas ao mesmo tempo os agentes misteriosos aparecem no hotel e pegam Eleanor de refém, e Clara volta desesperada para tentar salvar sua filha. A professora, sabendo da história, vai junto dos agentes, mas ela se meteu em briga de cachorro grande e termina mal. E Clara parece nervosa para tentar salvá-la, mas ela não tem chance alguma, e o chefe pega uma espada especial que era usada para caçar vampiros, e outro homem teria que acabar com ela, mas ele acaba com o chefe, porque ele é o Darvel, e dessa forma ele pagou a dívida por não tê-la protegido há muito tempo atrás na praia. O problema é que agora eles viveriam fugindo porque a Ordem iria atrás deles, e para Eleanor ter uma vida normal, ela é liberada. Então ela se encontra com Frank e o leva até a ilha. Então é mais um condenado à vida eterna. E esse foi o filme Byzantium, e aqui aprendemos que tudo que parece bom demais tem um preço muito alto a se pagar. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque esse é o preço que eu pago por assistir esses filmes diferenciados. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.